Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo eu quero trazer aqui como principal o que aconteceu envolvendo a fala de Carlos Lupe na cerimônia de posse como ministro da Previdência, a reação do governo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, com aval do Lula, veio desautorizar em público o ministro da Previdência, mas não é apenas este o ponto que está gerando assim muita preocupação em relação aos primeiros movimentos do governo. Tem mais confusão envolvendo outros, digamos assim, atores importantes do novo governo, e tem uma rendição clara que não me surpreende, mas que me preocupa muito. Confusão é até normal nesse momento, você resolve com o tempo, ela faz parte, enfim, está no 5º dia de governo, Lula já convocou uma reunião ministerial e deve resolver em partes essa confusão, que, insisto, é natural nesse período. Mas a rendição, sinceramente, não sei se tem solução. Vou falar sobre tudo isso, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas é só se gostar, joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, tá tudo certo, joinha pra baixo. Comenta e compartilha para que mais pessoas venham para esse espaço que luta por um Brasil melhor. E todo o engajamento, a gente repete isso aqui sempre, que tá chegando gente nova no canal, eu agradeço muito por isso. Então a gente insiste nesse negócio de curtir, de comentar, porque quanto mais participação de vocês, mais o YouTube recomenda nosso conteúdo para quem não está inscrito. Isso é importantíssimo. Pessoal, eu não assisti ao vivo a posse de Carlos Lupe como ministro da Previdência. Eu estava com outras coisas aqui, de repente vi uma repercussão gigantesca na imprensa que, em 99% dos casos, se comporta como garganta de aluguel do sistema financeiro. Quando eu vi a reação, pensei, puxa, o Lupe tem um estilo de trazer um discurso bem inflamado, ele discursa muito bem, eu já assisti pessoalmente discursos do Lupe. Eu até pensei, falei, o Lupe deve ter se empolgado demais e falado em revogar a reforma da Previdência, algo que eu particularmente sou a favor. Às vezes, revogar é uma palavra muito dura, então quando você fala em revogar, você volta ao que era antes. Então eu sou a favor de uma nova reforma da Previdência. Eu pensei, o Lupe falou uma coisa ou outra, para gerar essa reação do mercado através da Bolsa de Valores, que passou a cair um pouco mais por conta da fala dele, mas não só por conta dela, e por conta da reação de alguns jornalistas. Aí eu fiquei naquela coisa, li manchete aqui, manchete ali, meu filho, não, eu quero assistir. E eu fui assistir toda a cerimônia, que se encerrou com o discurso do Lupe, e eu não achei a parte que o Lupe fala nem em revogar e nem em fazer uma nova reforma da Previdência, como foi alarmado por alguns. Aí eu decidi assistir novamente apenas o discurso do Lupe, curto por sinal. Eu vou deixar o link para quem quiser. Ele ficou 5 minutos cumprimentando a mesa, muita gente ali, e 12 minutos falando sobre o seu papel à frente do Ministério. E aí no minuto 27:50 ele diz o seguinte, abre aspas para o Lupe: eu quero formar uma comissão quadripartite com uma representação dos sindicatos patronais, sindicatos dos empregados, os sindicatos dos aposentados e o governo. E continuou, nós precisamos discutir, vejam isso, não puder nem discutir, tá enrolado, hein? Com profundidade o que foi essa antirreforma da Previdência. Discutir com números e profundidade. Nós queremos que toda arrecadação destinada constitucionalmente para a Previdência esteja no balanço da Previdência. E cita outras questões que, sim, geraram também a reação de alguns setores, quando, por exemplo, o Lupe disse que a Previdência não tem déficit. O Lupe não descobriu isso sozinho, não é só ele que defende isso, é uma ideia defendida por muitos que apontam que existe uma manipulação na questão dos recursos e despesas da Previdência. Mas a grande crítica que veio do mercado / imprensa foi por conta de ter citado a antirreforma da Previdência feita por Bolsonaro. No minuto 34 e 35 ele voltou ao tema e disse, além da comissão quadripartite, vamos ver se a gente consegue ter um prazo. Vejam o cuidado com que ele abordou esse assunto. Um prazo, claro que eu não posso chegar, eu tenho que conversar com o ministro da Fazenda, com a ministra do Planejamento, isso não pode ser um ato involuntário, tem que ser estudado, mas nós precisamos cuidar dos atrasos, do desrespeito, do assinte à cidadania que houve nessa antirreforma da Previdência. Temos que ter coragem para enfrentar isso, coragem que parece que esse governo não tem. Além disso, aí essa parte final foi por minha conta não, foi o que ele disse, Além disso, Lupe reforçou que quer zerar a fila do INSS, quer fazer um mutirão com apoio dos prefeitos e governadores,
premiar os funcionários com melhor desempenho, melhorar a gestão, a parte administrativa, dar mais transparência. Ponto importante, Lupe criticou as taxas de juros cobradas pelos bancos nos empréstimos aos aposentados e pensionistas. E detalhe, ele estava diante do presidente da Febraban e do BRB, e ele inclusive citou os dois. Olha, vocês dois não pode e tal. Então ele teve realmente ali um momento interessante, na minha opinião. Mas o que gerou a reação, insisto, foi a crítica dele em relação à reforma da Previdência feita por Bolsonaro. Eu li para vocês a fala dele, vocês percebem todo o cuidado, todo o zelo, dizendo que não depende apenas dele, que quer discutir, pisando em ovos, que quer estudar, porque sabe que o assunto mexe com o humor do mercado. Agora é o seguinte, se um ministro da Previdência não pode falar na sua cerimônia de posse que quer discutir, estudar, debater com os sindicatos, com o governo, o que pode ser feito, está enrolado. Porque em seguida o governo veio, daqui a pouco eu trago a fala do ministro da Casa Civil e desautorizou o Lupe publicamente. Então é um governo que não me surpreende, que eu já imaginei que seria assim, rendido, que não suporta a crítica de uma Miriam Leitão, de um Valdo Cruz. A Globo News ficou praticamente o dia inteiro ontem, dia 4, falando sobre isso. Então esse governo vai ficar rendido às pressões da imprensa, que, como eu disse, se comporta, em 99% dos casos, para não generalizar, como garganta de aluguel do sistema financeiro. E veja a reação do governo. O ministro da Casa Civil veio a público acalmar o mercado e desautorizar o Lupe. Disse o seguinte: não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada neste momento para revisão de reforma, seja previdenciária ou outra, porque o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, do PT, também fez crítica à reforma trabalhista, coisa que digamos assim, a esquerda faz desde sempre. Voltando aqui ao Rui Costa, neste momento não tem nada sendo elaborado, neste momento não há nenhuma proposta de reforma da Previdência ou coisa semelhante. E isso aqui foi destacado, ele disse, com o aval do Lula. Aí o mercado acalmou, Eu quero saber se quem acalmou foi o trabalhador, a trabalhadora que são prejudicados com a reforma, o trabalhador, infelizmente, no Brasil está calmo demais há muito tempo e não sei até quando ficará. A gente viu o que aconteceu no Chile. Chega um momento que o povo não suporta mais. E essa reforma da Previdência, como o Lupe disse, é um assinte à cidadania. Mas o governo, pelo jeito aqui nesse momento, não quer nem discutir. Que rendição, que mediocridade, que vergonha. Rui Costa vai dizer que não está sendo debatido nesse momento. Isso aqui, Rui Costa, já tinha que ter sido debatido antes. O governo, o presidente Lula, o candidato na ocasião, tinha que ter apresentado pelo menos um desenho de reforma. Como não fez isso, agora é cobrado, porque eu vi jornalistas falando: mas quando o Lula venceu não falou em fazer uma nova reforma. Se tivesse falado, já teria sido precificado, é um termo muito utilizado agora, pelo tal mercado. Mas o foco era o quê? Apenas derrotar Bolsonaro. Então, o povo espere mais 4 anos. Quem sabe na próxima campanha o PT venha com uma proposta de reforma para ser precificada pelo mercado. E detalhe, nessa coisa de que o papel era só derrotar Bolsonaro, muita gente avisou, o pessoal está na internet agora, o Ciro avisou, por exemplo, que tínhamos 2 tarefas: derrotar o Bolsonaro e oferecer propostas para o país. Porque se nada for feito, o que adianta? Bolsonaro volta, ou algum dos seus. Aí Gerson Camarote publicou uma mentira no seu blog lá no G1. Disse ele: integrantes da cúpula do Planalto demonstraram contrariedade com a afirmação do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Vejam aqui o ponto que ele disse: que defendeu uma antirreforma, colocou entre aspas, da Previdência, não Camarote. Ele não defendeu uma antirreforma, ele chamou a reforma de Bolsonaro de antirreforma. É muito diferente disso, ele quer discuti-la, estudá-la, oferecer uma proposta. E o Lupe, que deve ter tomado sim um puxão de orelhas, e aí ele veio e explicou à CNN: falei em criar uma comissão quadripartite para analisar e propor ao Congresso Nacional a correção de alguns pontos que são injustos, e dei como exemplo a regionalização da idade mínima para as mulheres. Aí a CNN já colocou que a eventual mudança poderia ampliar o déficit da Previdência, que para o novo ministro não existe. E vai destacar aqui a matéria que a reforma aprovada no governo Bolsonaro prevê idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. E sobre a reação do mercado, Lupe disse algo importante:
O mercado não é tutor do Estado e é a nossa população que devemos eficiência e satisfação. E o Lula, vendo que está tendo muita confusão, decidiu, na minha opinião, de forma acertada, convocar uma reunião ministerial para essa sexta-feira. E aí o Rui Costa, ministro da Casa Civil, voltou a falar em Carlos Lupe e citou que haverá essa reunião. Disse ele, não tem nenhuma reforma da Previdência sendo desenhada. O presidente vai fazer uma reunião ministerial na sexta e ressaltar essas questões. Os ministros podem ter opiniões pessoais sobre vários temas, mas uma opinião, um projeto, uma medida só passa a ser do governo quando legitimada pelo presidente da República. Rui Costa negou crise, disse que crise nenhuma, é um momento normal, ministros tomando posse, todo mundo cheio de energia, cheio de amor para dar, o entusiasmo toma conta. E não foi apenas este episódio que gerou turbulência nos primeiros dias. Eu vou deixar vários links para vocês, um deles vai dizer que episódios de descompasso extrapolaram os limites da esplanada dos ministérios. Um deles envolveu 2 homens de confiança de Lula no Legislativo. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, que é do PT do Ceará, mandou um recado ao líder do Planalto no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, que cobrou fidelidade à União Brasil, responsável pela indicação de 3 ministros do atual governo. Randolph afirmou que, com tamanho espaço na máquina federal, o partido precisa garantir pelo menos 60% de adesão de sua bancada nas votações do Congresso. José Guimarães não gostou e disse o seguinte: precisamos articular muito e falar menos para buscar construir a nova governabilidade congressual, que é a minha missão. Que cutucada no Randolph, hein? O tempo vai definir as coisas e nem é meu papel dar carão em ninguém, afirmou o deputado sem citar o colega nominalmente, mas para quem sabe ele é um pingo é letra. Teve também o atrito que já foi superado entre Haddad, ministro da Fazenda, que disse antes de assumir que não prorrogaria a desoneração dos impostos federais sobre a gasolina, e a Gleisi Hoffmann, que não tem cargo, é presidente do PT, mas palpita aqui e ali. No fim, ela disse que era importante dar um tempo para o governo ver e ela venceu, teve a desoneração, e eu acho que essa desoneração nesse momento é importante até se discutir uma nova forma de cobrar o preço do combustível. Jean Paul Prats, inclusive, vale a pena destacar, recuou, disse que não vai interferir nos preços, mas está dizendo que tem que pensar na nova forma de cobrar o preço dos combustíveis. Detalhe, depois desse recuo, passou a ser o nome preferido do mercado e também de alguns conselheiros da Petrobras. Um outro pequeno atrito, não dá para nem dizer que foi um atrito, mas divergência de opinião, aconteceu entre Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, que condenou esses atos na porta dos quartéis. Mas José Múcio, ministro da Defesa, disse que eles são democráticos. Então, como eu disse, parte da confusão é normal. Com este governo isso acontece. Mas parte disso também é pela forma como tudo foi construído. Vários ministros sendo escolhidos na reta final, muitos partidos sendo parte dessa tal da frente ampla, pensamentos diferentes. Então eu acredito que na reunião ministerial Lula conseguirá dar uma ajustada nisso. Mas para mim fica cada vez mais evidente que se trata de um governo rendido, que até tem noção do que precisa ser feito, mas que não demonstra ter coragem para enfrentar alguns desafios, recuando demais, na minha opinião, diante de qualquer nervosismo do mercado. No caso do Lupe aqui, Lupe não falou nada demais, não precisava ter tido essa desautorização pública. Então vamos ver como é que vai se comportar o governo daqui para frente. E por falar em rendição, eu comecei a assistir uma entrevista do professor Mangabeira Unger, não concluí ainda, vou deixar o link para quem quiser assistir, e ela foi concedida ao site Poder 360 dias antes da posse do Lula. E ele disse logo no começo as suas impressões sobre o governo. Ele disse que está preocupado com os rumos do governo Lula, que até parece ele, Lula, gostaria de ter um rumo, mas é um desejo vago de ter uma direção. É um desejo que não se manifesta como preocupação central. E abre aspas para ele. A tarefa principal do presidente parece, nesse momento, ser ceder às pressões, primeiro dos militares, depois dos mercados financeiros, depois do Centrão, depois das tendências internas do PT. O tempo é inteiramente ocupado por isso. Mangabeira disse isso observando a formação da equipe ministerial, a aprovação da PEC, equipe de transição, e a gente observa no 5º dia de governo que ele tinha razão. Venceu rendido, vai ser difícil governar de outra forma, mas vamos torcer para que ele consiga em alguns momentos aí se impor, porque não dá para ficar o tempo todo dizendo amém para os interesses do mercado financeiro. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor, e o seu compartilhamento pode ajudar a trazer mais pessoas para cá. Até mais!